Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bet Nacional, coletiva com o técnico Rodrigo Santana. E a gente começa as perguntas aqui do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Rodrigo, ufa, hein? Primeira vez você aqui dirigindo o Clube do Remo no Mangueirão, uma vitória, ao lado de familiares, o torcedor que esteve aí. Mas o que eu quero pontuar contigo neste primeiro momento, Rodrigo, é o seguinte. O Remo fez 1-0 e no segundo tempo perdeu espaço na hora do gol do empate deles. Eu me lembrei daquele jogo passado que você falou depois na entrevista, errando passes e tomaram conta. Você tomou uma atitude impressionante, colocou 3 jogadores ali, tomou conta do jogo, foi para cima e ganhou o jogo. Por que isso está acontecendo sempre? O Remo faz o gol no primeiro tempo e cede espaço no segundo. Por favor, Rodrigo. Boa noite, Cacheado. É verdade, foi minha estreia aqui no Mangueirão. Esse estádio é um convite a jogar futebol, né? O adversário chega aqui e é um palco maravilhoso, né? E se sente até confortável, até se sente bem. A gente tem que tirar essa confiança deles com uma imposição técnica e tática. A torcida veio, fez a parte dela, nos empurrou. Acredito que o nosso primeiro tempo a gente teve uma superioridade muito grande, abrimos o placar, o segundo gol foi mal anulado, né? Depois eu vi as imagens ali. Acredito que o resultado o jogo poderia estar um pouco mais tranquilo. Chegamos no intervalo, conversamos, porque a gente tinha superioridade numérica ali. Conversei com o Kelvin, pedi para ir em cima do camisa 4, conseguiu a expulsão, então foi uma expulsão construída. E tinha tudo para ser um jogo mais fácil. Ajustamos no intervalo, iniciamos melhor, tivemos uma chance que o Cachoeira saiu cara a cara com o goleiro. Felizmente o goleiro foi bem ali no movimento que ele tirou. E surpreendentemente, num contragolpe, um cruzamento simples, a gente acabou tomando gol, sofrendo gol. E isso facilitou com que o CSA baixasse as linhas, se defendesse, uma equipe muito valente, né, que passaram até muito tempo do jogo com 1 a menos. E apostando nos contragolpes, tinham jogadores perigosos ali. Foi no momento que a gente teve que nos expor, né? Trocamos ali a energia, né? Pegamos os 3 jogadores de frente, trocamos para colocar mais pressão à bola, mais mobilidade, para aproveitar que a linha de 4 deles poderia estar um pouco mais cansada. E a gente acabou conseguindo fazer essa pressão. Foi no momento aí que a gente procurou trazer o Matheus Anjos, para ter um pouquinho mais de qualidade. E no final da partida, onde a gente conseguiu se expor um pouquinho mais quando eu trazei o Pavani, né? E abriu o Marcos lá, uma vez que a intenção era do Rodrigo ganhar essa profundidade do lado esquerdo, só que ele estava vindo buscar a bola muito por dentro, o espaço que ele encontrava é por dentro, eu perdi minha profundidade pelo lado esquerdo. Foi no momento que eu optei pela saída do Rafael, trouxe o Marcos aberto para ganhar profundidade pelo lado esquerdo, uma vez que o Pedro estava me dando a profundidade pelo lado direito, e a gente acabou sendo feliz. E muito feliz, é triste não pela bicicleta que o Ribamar poderia ter feito um golaço aqui de placa, né? Mas também muito feliz pela entrega da equipe, a entrega de quem entrou também muito bem, pelo gol do Riba. Então isso foi um jogo que também fica marcado assim pela entrega de todos, um jogo que se tornou tão difícil. O Remo agora vai para jogo fora de casa, um jogo também complicado, né? Mas eu quero falar com relação a essa questão de contratação. Eu vejo em você, Rodrigo, que você não está muito preocupado no momento hoje em termos de contratação, que a gente sabe que o mercado está muito difícil encontrar um jogador em condições do jeito que você quer, ou que a diretoria quer, que o Clube do Remo quer, nesta reta final, faltando aí 6 jogos para encerrar essa primeira fase. Eu vejo que você está dando mais moral para quem está aqui, para quem está querendo, para quem está ajudando neste momento. Você poderia falar a respeito disso? Ou eu estou enganado, Rodrigo? Não, é a grande verdade. Eu tenho que focar e colocar toda a minha energia, extrair o máximo de quem está aqui. Né? Eu não posso contar com quem está fora ou com quem pode vir. Né? E quem vier tem que entender o que é Remo. Falei agora no vestiário, Rodrigo, Sávio, vocês entenderam mais ou menos o que é Remo? A pressão que a gente tem aqui, né? Errou passe vai ser vaiado, acertou passe vai ser aplaudido, então acerte o passe. Aqui a cobrança é dura, aqui o time é grande, aqui nós temos uma torcida muito grande, né? Então
entenda qual é a responsabilidade de vestir essa camisa, sofra com a gente o que tem que sofrer, para no final do jogo a gente se abraçar e ser feliz. E hoje foi diferente. Finalzinho, a gente conseguiu sair com essa vitória. Isso não digo que nos dá tranquilidade. Tranquilo a gente nunca está. A gente tem que trabalhar muito sério. Precisamos somar todos os pontos dentro de casa e buscar fora. Agora é o Figueirense, tem que estudar o Figueirense, recuperar esses atletas que desgastaram bastante hoje para fazer uma grande partida lá em Florianópolis. O Rodrigo, boa noite para você, parabéns pela vitória. Michel Anderson, da Rádio Liberal. Rodrigo, quando as coisas não costumam ir tão bem, as coisas começam a ficar difíceis, a gente tende a achar no futebol sempre que quem está fora sempre é a solução. E aí a gente normalmente questiona algumas situações. Ele botou o Cachoeira, podia ter botado o Ronald, botou o Matheus Anjos, podia ter botado o Guti, escolheu fulano e botou ciclano. Eu estou citando só exemplos. Eu queria que você explicasse o porquê que você mudou o sistema, a forma de jogar do Remo, que você vinha praticamente num 3-5-2, às vezes vocês mudam um pouco, né? Mas eu vou falar grosso modo, num 3-5-2, e agora você fez uma linha de 4 praticamente ali, no meio de campo. Por que você mudou esse sistema e como é que funcionam essas suas escolhas? Você acabou de falar que está dando moral para quem está aqui, mas o que você pensou hoje ao escolher essas alterações? Olha, boa noite, Michel. Uma boa pergunta. A gente, não sei se vocês perceberam, mas a gente está rodando todos os atacantes de lado. Uma que estão tendo muito desgaste, né, e outra que a gente se baseia muito em aproveitamentos de finalizações, assistência, 1 para 1. Esse comprometimento que eu quero no último terço do campo. Por que hoje nós optamos pelo Cachoeira? Porque o Cachoeira é um jogador de velocidade que nos treinos está conseguindo entender que a gente necessita de uma profundidade pelo lado esquerdo e não apenas só cortar para dentro e tentar bater. Eu preciso utilizar mais os meus camisa 9, explorar mais o Ítalo, explorar mais o Ribamar. E dentro do scout da semana, que a gente faz scout de treino, número de finalizações, números de assistência dentro dos treinamentos. O Cachoeira fez uma semana onde fez muitos gols e soube aproveitar também as assistências, né? Fez muitas assistências. Então a gente aproveitou esse momento da semana dele boa, essa confiança que ele estava, para segurar um pouco o Marco, que foi o jogador que foi titular praticamente todos os jogos comigo, e já tinha rodado ali como titular o Felipinho, o Ronald, o Kevin, já teve o Jaderson lá na frente, então a gente está dando confiança, né, para todos e ver quem aproveita melhor essa oportunidade, né? Em relação ao sistema, a gente segue no 3-4-3, né? Então essa linha de 4 é composta por Raimar, Pavani, Jaderson e Diogo, né? E esses homens de lado, ora baixa ou sobe, né? Para a gente fazer até às vezes uma linha de 5 lá em cima, entendeu? Para espetar e ter bastante profundidade. E a leitura é dentro do jogo. Ora, a gente traz o Curuá, que estava ali entre os três, como um zagueiro, e dentro do jogo a gente também adianta, toda vez que o Curuá adiantava, a gente segurava os alas para fazer a saída de 4. Ou seja, a gente montava um tripé por dentro com o Curuá. Quando a gente estava perdendo a segunda bola, a gente adiantou o Curuá para fazer Curuá, Pavani e Jaderson, com os 3 e segurar os laterais. Então esses ajustes a gente vai fazendo dentro do jogo, sempre baseado, tá dando errado isso, tá faltando o meio de campo, então adianta o jogador ali por dentro. Então a gente faz as variações para não ficar previsível para o treinador adversário analisar nosso sistema e nos anular, né? Então a gente vai tendo essa leitura e quanto mais jogador inteligente e versátil, ele vai saber aproveitar todas as oportunidades. Legal. Você acabou de falar sobre a dificuldade de contratação e tudo mais. Eu costumo dizer que o Remo pode até contratar, não sei se estou certo, mas o Remo pode até contratar, mas que se o Remo quer alguma coisa em 2024, vai ter que se virar com essa turma que está aí mesmo, e a torcida vai ter que comprar a ideia desses caras aí e com esses caras até o final. Eu queria que você falasse sobre o Ribamar, baseado nisso que eu falei, se tiver correto, sobre o Ribamar, um cara que sofreu bastante na temporada, às vezes merecidamente, né? A torcida pegando no pé, por gols perdidos, por atuações não tão agradáveis, e hoje um cara que consegue ajudar. Como eu falei, se quiser alguma coisa na temporada, vai ter que
juntar e colar com esses caras. É mais ou menos por aí? É bem por aí, cara. Todos aí tiveram seus momentos de dificuldade dentro do campo, que geralmente a torcida fica brava, pega no pé, mas foi um cara que eu nunca vi de cara feia no dia a dia nos treinos. Sempre trabalhou demais e não tem como um cara que trabalha muito não colher um resultado bom lá na frente. Hoje ele foi feliz, né? Hoje ele teve a oportunidade de fazer um gol, de voltar a fazer gol, de jogar bem, competiu, brigou, criou bastante dificuldade ali para os zagueiros, que ele escora muito bem com o corpo, ataca bem o espaço nessa bola em profundidade, é um cara que incomoda bastante. E ele com confiança vai nos ajudar, né? Porque ele é bom jogador, né? O problema é o quê? É encontrar essa confiança e aproveitar o momento bom, né? E manter. Eu fico muito feliz, o grupo fica muito feliz porque ele trabalha demais, como todos trabalham, né? E feliz por hoje o gol decisivo ser dele. Boa noite, Rodrigo. Ronaldo Santos. Estamos ao vivo no canal RS Live Esportes, também na Super Marajoara. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco da importância dessa vitória, porque não é só a questão da bola jogada dentro de campo, mas a moral que esse resultado dá para o grupo também. Qual é o impacto que esse resultado positivo de hoje pode ter dentro do grupo, visto que só faltam 5 rodadas agora para terminar essa primeira fase da Série C? Boa noite, Santos. O impacto que eu gostei ali foi em relação às finalizações, né? A gente teve um volume muito maior do que o adversário. Teoricamente teria que ser um jogo seguro, né? Mas esse acreditar até o final, não desorganizar, ter resiliência para buscar o placar, porque muitos falam, pô, tá com 1 a mais, tem que ganhar. Ok, temos a superioridade. Porém, o nível de concentração do adversário quando perde um jogador é muito maior do que quando você tem 10. A disciplina tática deles fica... Por quê? Porque eu já passei por isso. E é inevitável que o nível de concentração sobe e muitas das vezes o time que tem um jogador a mais fica displicente, né? Em momento nenhum a gente ficou displicente, a gente ficou concentrado, não desorganizou. Todas as trocas que entraram conseguiram cumprir o seu papel. Tivemos estreia hoje, né? Não tive a oportunidade, eu tinha a intenção de colocar o Guti, achei que o jogo era uma responsabilidade muito grande para ele dentro do 1 a 1, casa praticamente cheia ali, né? Mas é um jogador que vem treinando bem, breve vai ter a sua oportunidade quando a gente tiver um resultado favorável. E feliz por eles terem encontrado a solução num momento tão difícil dentro do jogo. O Rangel que fez uma brilhante defesa no final. Fato esse que nos falta essa experiência, faltando 5 minutos para acabar o jogo, fiquem com a bola, não rifa a bola, não tenho por que fazer uma falta na frente, frontal na frente da área. Então, tem muitos pontos ali que eu tenho que pegar no pé deles, né? Poderia também ter esfriado um pouquinho o jogo lá em Araraquara, então são coisas que a gente tem que ir falando, né? Falta um pouquinho às vezes de maturidade, mas a gente espera corrigir, entrar nesse G8, foi o que eu estava falando para eles. Se nós já estivéssemos no G8, nós teríamos que vencer do mesmo jeito. Então, focar na vitória, focar em jogo a jogo, viver cada jogo, né, para até o final da competição a gente conseguir entrar nesse tão esperado G8. Inclusive, alguns torcedores estão falando que você está fazendo um ótimo trabalho, no bom português, tirando leite de pedra do time, né? Mas, enfim, a minha última pergunta é a respeito justamente sobre o local da partida, sobre o Mangueirão. Desses 5 jogos que o Remo terá pela frente, 2 serão em casa. Na tua opinião, sei que você vai falar que independente do local, o Remo vai jogar para vencer, mas você não acha melhor jogar aqui no Mangueirão pela questão do Remo ter se sentido mais à vontade? Você falou que o adversário se sentia à vontade, né? Se sentiu confortável de jogar, mas esse conforto também deve ser também do lado do clube do Remo, né? De jogar aqui no Mangueirão. Você prefere jogar essas partidas no Baenão ou no Mangueirão? Olha, essa pergunta é difícil. Eu acho que eu deixo aí para a torcida pedir aí, conversar com a diretoria e eles definirem. A gente tem que estar preparado mentalmente. Quando a gente fala no confortável, é que assim, quando você entra de ônibus ali, você vê que é um estádio, né, que te oferece toda a estrutura, não apenas para nós, comissão técnica, até para vocês. Acredito que vocês também se sentem melhor, é mais confortável, né? Então é bom para todo mundo. O importante é a gente vencer. Se for no Baenão, se for no Mangueirão, onde tiver, a gente tem que ir bem. Mas aqui é muito bom, eu me senti muito bem, muito confortável. E eu acredito que a rapaziada gostou também.
Boa noite, Rodrigo. Jorge, do canal É Poderoso Leão e do portal FutePA. Parabéns por mais uma vitória. Não precisava ter sido dessa forma, mas são 3 pontos importantes para a sequência do campeonato. Como o Cacheado falou, a gente está percebendo que no segundo tempo o Remo tem uma queda de atenção. Talvez não seja nem intensidade, seja mais uma atenção, principalmente no início da segunda etapa. E aí vai se recuperar durante a partida, que foi o que aconteceu hoje, por exemplo. Voltou para a segunda etapa, muito desatento, acabou levando o gol com um time que já estava com 1 a menos, e depois das modificações que você propôs, colocando o Remo muitas vezes com 5 pessoas no ataque, 5 atletas no ataque, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, principalmente quando entrou o Matheus Anjos, que deu a profundidade que você queria pelo lado esquerdo. O Remo começou a pressionar. E nessa de pressionar, conseguiu chegar no gol do Ribamar. Infelizmente, aquela bicicleta dele não entrou também. Infelizmente, tivemos um gol, na minha opinião, também mal anulado. Mas essa desatenção está preocupando. O que fazer? Isso já foi verificado? Qual é a atenção de vocês em relação a esse momento, a essa situação do Remo, no segundo tempo, cair de atenção? Jorge, a gente vê, a gente percebe, principalmente quando a gente está com o resultado a favor. A vitória às vezes esconde muitos erros. Durante a semana inteira a gente trabalhou para fechar esse segundo pau. Vocês viram quantas vezes a bola passou no segundo pau? Quantas chances a bola teve? E a gente perde. E muitas das vezes a distração de se preocupar com a bola deixa de fazer a função que é fechar ali, que a gente sabe que o cruzamento vai passar por ali. Se o Ítalo ou o Ribamar não raspar ela no primeiro pau, a gente tem que ter um jogador na marca do pênalti e um no segundo pau para estar empurrando a bola. Tivemos ali 3, 4 possibilidades de matar o jogo, né? E isso leva tempo, infelizmente, né? O jogador, o ponta, que souber fechar ali, marcar presença nesse segundo pau, com certeza vai ser titular e vai jogar e vai garantir muitos jogos para a gente, porque a gente cria, a gente tem volume de jogo. A gente sabe onde a jogada vai terminar, a gente fica macetando ali na cabeça deles. Passa a imagem, mostra números, treina, repetição, muita repetição, muito trabalho para acabar com essa falta de atenção. Não digo nem comprometimento tático, porque às vezes o jogador não está adaptado, tão adaptado, a gente não fez a pré-temporada aqui, então é um sistema que a gente vem implantando aos pouquinhos, e essa troca de atacantes pelo lado faz com que às vezes eles não tenham tanta convicção. Mas a partir do momento que eles acreditarem um pouquinho mais nesse segundo pau, de repente a gente vai ter um pouco mais de vontade, tranquilidade dentro, vantagem e tranquilidade dentro do jogo. Uma outra coisa também que eu acabei percebendo durante a partida, o Remo estava um pouco lento na sua transição, saída de defesa para o ataque principalmente. Jogadores ali pelo meio de campo muitas vezes não davam opção para que essa bola fosse tocada com mais rapidez, com mais velocidade. Isso aconteceu depois das modificações que aconteceram, que você fez no segundo tempo. Mas o Remo hoje particularmente, esteve muito lento nessa saída de bola, nessa transição, nessa saída para o ataque. Inclusive o próprio Ítalo, achei que ele sofreu muito, porque a movimentação dele não estava boa ali entre os zagueiros. Em determinados momentos ele chegava a ficar até encaixotado. E ele tentava se movimentar de um lado para o outro, mas também não teve tantos momentos assim da bola chegar nele com mais qualidade. Isso ocorreu durante o jogo inteiro, pelo menos na minha avaliação. E eu queria que você avaliasse essa situação, dessa transição, dessa lentidão que aconteceu hoje na transição. O Remo teve variação, o Remo teve ataque, mas chegou de forma muito lenta. Ele só veio chegar com mais velocidade quando ele passou a lançar as bolas, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, buscando principalmente o Matheus Anjos, às vezes o Marco Antônio, que fez a jogada ali do segundo gol, e também o Pedro Vitor pelo lado direito. Se você perceber, a lentidão ela se inicia na bola, na troca de passe. Às vezes não é nem a mobilidade, porque a gente faz muitas das vezes na saída de um jogo posicional. O passe pode ser mais rápido, o passe pode ser mais firme, fazendo com que o adversário tenha que balançar com mais velocidade. E esse passe ainda está lento, a nossa bola ainda está lenta, está facilitando o balanço do adversário. O adversário tendo tranquilidade para estar balançando, automaticamente o Ítalo vai estar marcado, nossos atacantes vai estar marcado.
Então, quanto mais rápido a gente girar a bola, colocar um pouco mais de ritmo na bola, a possibilidade de a gente encontrar esses caras de ataque sem marcação é maior. Então, é outra coisa que chama atenção, que a gente precisa melhorar, evoluir, essa início de passe na construção. Por que eu trouxe o Pavani lá atrás? Para melhorar essa minha saída. Porque eu estava notando muito lenta a nossa saída. Isso facilita a marcação do adversário, dificulta o Ítalo, dificulta o caso do Kelvin, que são jogadores que querem a bola no pé, são jogadores que não atacam o espaço. Né? Então a gente optou por essa troca, baixar um pouco o Pavani, trazer o Anjos por dentro e colocar jogadores que atacam mais o espaço, para a gente conseguir ser mais vertical, trocar a bola com mais facilidade e encontrar espaço na defesa da linha de 4 adversário. Rodrigo, boa noite. João Vanderlei, TV Liberal. Queria perguntar para você sobre essa sequência de campeonato, né? Claro, também falando do jogo de hoje, porque são 6 jogos e o Remo teve um início de campeonato bem ruim e agora não tem tanta gordura assim para queimar, né? São praticamente todos esses jogos na sequência, jogos de mata-mata e confrontos diretos contra times que estão ali na briga. Hoje foi o CSA. Próximo final de semana é o Figueirense, que ainda está ali praticamente com a mesma pontuação do Remo. O que essa vitória de hoje representa para vocês, nesse sentido de que o mata-mata acabou começando mais cedo? Fôlego. Essa vitória nos dá mais fôlego. Um empate aqui, a gente já estaria fora da briga. Então a gente está vivendo jogo após jogo. Quer se manter vivo na competição, ganha. Principalmente os dentro de casa, porque a gente ainda tem que buscar no mínimo 4 pontos fora. Né? Então acho que essa vitória aí representou fôlego. Mostrei para eles a importância do jogo de hoje. Hoje 6 pontos, Figueirense 6 pontos. Então foi como você disse, Júnior, tá antecipando esse mata-mata. E deixei claro, ou a gente cresce agora e entra super adaptado para o G8 no mata-mata, quadrangular. Na próxima, no quadrangular, né? Na próxima fase, ou a gente vai morrer agora, cara. O que vocês preferem? Nós podemos decidir. E aí? Muitos já desacreditaram, já achavam que a gente estava fora da competição algumas rodadas antes. Mas a gente está aqui, ó, suando jogo após jogo, aprendendo a cada jogo, errando muito, tentando corrigir para o próximo, se superando. A cada jogo não está fácil, desafio violento, muitos jogadores ali pendurado com 2 cartões. Então a gente sabe que a gente está passando aí, mais convicto do que a gente tem condições de chegar nesse G8 aí. Tá? Tem muitos jogos difíceis, também tem alguns adversários que estão brigando com a gente, mas também tem jogos difíceis. O Remo, esse ano, infelizmente, faz 10 jogos fora de casa e os 9 dentro de casa. E isso dificulta um pouco. Mas estamos no caminho, estamos vivos e vamos para o próximo. Muito obrigado a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.